De volta, morreu nessa madrugada em Anápolis, aos 82 anos de idade, o empresário Silvio Constantes. Ele foi um dos empresários que ajudaram na pavimentação da BR-414 e também a conclusão do terminal rodoviário da cidade. O velório vai ser a partir do meio-dia na funerária São João e o sepultamento, o enterro, está marcado para 5 da tarde no cemitério São Miguel, em Anápolis. A Polícia Militar encontrou uma plantação de maconha em Morrinhos, no sul do estado. A estrutura lá estava completa para o cultivo dessa planta. O Emerson Ferreira está chegando com as informações. Uma pessoa foi presa, né, Emerson? Boa tarde. Exatamente, Luciano. Boa tarde para você novamente. Pois é, a polícia foi chamada nessa casa após diversas denúncias anônimas, viu? Os moradores lá da região central de Morrinhos desconfiaram de um grande movimento nessa casa, um entra e sai de pessoas desconhecidas. Então, quando os policiais chegaram até o local, um homem estava lá. Ele disse que dentro da casa havia uma pequena quantidade de maconha, algumas porções que seriam para uso próprio. Mas quando os policiais foram lá dentro, descobriram essa grande estrutura aí preparada para o cultivo de maconha, né? Tem uma rede elétrica própria, iluminação de LED na cor violeta e também climatizadores. Tudo isso aí para a maconha crescer. A polícia então apreendeu 37 pés de maconha, também 16 saquinhos com sementes da mesma droga e 12 embalagens já com a droga pronta para ser vendida. Esse homem foi preso e todo esse material encaminhado para a delegacia, viu, Luciano? Uma mega estrutura aí para que essa planta crescesse e produzisse maconha. Eu volto com você. E daí, diante dessas evidências, a investigação do tráfico de drogas, né, Emerson? Obrigado, viu? Vamos falar sobre o tempo. Na verdade, mudou de assunto aqui. Olha, no sábado, algumas agências da Caixa Econômica Federal vão abrir em horário especial para atendimento direcionado ao auxílio de emergência. E aí eu vou chamar o Danilo Moreira, que tem a lista completa aí desses horários aí para o atendimento. Danilo, boa tarde para você de novo. Pois é, Luciano, boa tarde novamente. Serão 25 agências no estado, 6 delas na capital e o restante no interior do estado. Essas agências vão funcionar de 8 da manhã até ao meio-dia. Mas atenção, o atendimento é exclusivo para quem se inscreveu no auxílio do saque emergencial do governo. Nós preparamos aí a lista com essas agências que devem funcionar. Vamos começar falando aqui da região do entorno. A agência em Águas Lindas é do bairro Jardim Brasília. Em Formosa, a agência do centro. Lusiânia, no centro, e Jardim Gá. Novo Gama, Pedregal. Planaltina, setor norte. E Valparaíso, Parque Esplanada 3. Nas demais cidades no interior do estado, em Anápolis, setor centro, e também no Vila Jaiara, Caldas Novas no centro, Catalão, setor central, e Tumbiara também no setor central, em Rio Verde no setor central e também Jardim Goiás. Segundo a Caixa, ninguém precisa madrugar na fila, já que todos vão ser atendidos. Vamos reforçar para o pessoal de casa, Luciano, só para anotar o endereço aí certinho, né? Para quem quiser ir à Caixa, para tirar as dúvidas aí sobre o auxílio emergencial. Aqui em Lusiânia, Águas Lindas, Jardim Brasília, Formosa no centro, Lusiânia, centro e Jardim Gá, Novo Gama no Pedregal, Planaltina, setor norte, e Valparaíso, Parque Esplanada 3. Nas outras cidades no interior do estado, Anápolis, setor centro e Vila Jaiara, Caldas Novas no centro, Catalão, setor central, e Tumbiara também no setor central, e Rio Verde, setor central, e Jardim Goiás. Como a Caixa informou, ninguém precisa madrugar na fila, que todos vão ser atendidos dentro desse horário aí de 8 ao meio-dia, viu, Luciano? Danilo, eu não posso deixar de notar aí essa fila, né? Ir atrás aí na porta da agência, atrás de você. É verdade que as pessoas realmente precisam, mas tem o distanciamento ali seguro, né? Para que elas tenham segurança aí mesmo e se proteger nesse período aí difícil. Obrigado, viu, Danilo? Bom trabalho. Agora sim, vamos falar de tempo. Esfriou aí na sua região? O tempo está mudando, né? Vamos ver como é que fica a previsão? Nessa sexta-feira, as regiões sudoeste e sul podem sentir a queda nas temperaturas, com a massa de ar polar que avança pelo estado. Ainda assim, em outras regiões, a máxima para hoje segue alta. No norte fica em 36 graus, mesma registrada no oeste. No centro, máxima de 34. No sudoeste, é a temperatura mínima que registra uma queda forte, fica em 14 graus. 15 graus no leste e no sul de Goiás. Sexta-feira sem chuva e umidade baixa. Em Porangatu, mínima de 20 graus.
25 em Jataí, onde os termômetros registram 14 graus de temperatura mínima. Em Lusiânia, a umidade em 21% e temperatura variando entre 16 e 33 graus. E para fechar, Itumbiara, com umidade de 20% e temperatura mínima de 18 graus. A máxima fica em 34. Pois é, então não tem previsão de chuva, só essa chegada da massa, né, de ar polar, que ela está avançando e vai mudar o tempo, principalmente no centro-sul de Goiás. A gente sabe que Jataí é uma das cidades mais frias do estado. Eu vou conversar com a Tássia Fernandes, então, para saber como é que está lá a situação, como é que está por aí, hein, Tássia? Já fiquei sabendo que a noite foi mais friozinha hoje, né? A noite, a madrugada também e o início da manhã, porque estava um ventinho bem frio, viu, Luciano? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Tudo isso por conta dessa massa de ar polar que veio pela Argentina, entrando pela região sul do país e pode provocar interferências aí na temperatura de vários estados do sul ao norte do Brasil. Aqui em Goiás, alguns municípios já estão sentindo essa diferença na temperatura, principalmente aqui na região sudoeste. Aqui em Jataí mesmo, quem madrugou hoje precisou se proteger, se agasalhar ainda mais por conta dessa queda na temperatura. Um termômetro aqui da cidade chegou a registrar 12 graus na madrugada. Mesma temperatura também registrada em Rio Verde, 12 graus na madrugada. Para Rio Verde, inclusive no fim de semana, pode ser que caia ainda mais essa temperatura, chegando até 11 graus. No início da semana, quando essa massa de ar polar começou a ser aí anunciada, a previsão era de que essa queda na temperatura fosse ainda maior. Mas ao longo dos dias, essa massa foi perdendo intensidade e acabou chegando com menos força. Segundo o Sistema de Meteorologia aqui de Goiás, o CIMEGO, vários fatores contribuíram para que essa massa de ar polar perdesse força, perdesse intensidade. Entre esses fatores, uma massa de ar quente e seco que já estava pairando aqui pelo nosso estado. Ainda assim, o fim de semana deve continuar com temperaturas menores, depois de dias aí de calorão, né? Temperatura batendo 30, 35 graus em muitos municípios. Teve cidade aqui em Goiás que inclusive registrou mais de 38 graus nessa semana, foi o caso de Aragarças. Então, depois desses dias intensos de calor, agora a temperatura deve dar uma amenizada. Eu estou falando ao vivo aqui do Lago de Acuí, na parte alta da cidade. E antes da gente encerrar, o Júnior César vai mostrar para a gente como é que está o céu, o tempo aqui no município, que está bastante nublado. Agora está fazendo aí em torno de 15 graus aqui em Jataí. Fim de semana deve continuar fresquinho, segunda já volta a subir a temperatura. Essa queda que é atípica nessa época do ano, viu, Luciano? Mês de agosto não é comum esse tipo de temperatura mais baixa, não. Volto com você. 15 graus ao meio-dia e 43 minutos, para mim tá muito frio, viu, Tássia? Confesso. Agora, antes da massa perder força, né, essa previsão em que ela ia chegar mais intensa, já tá aí a previsão de temperatura mínima era de 5 graus no sábado. Vamos ver até lá, né, como é que vai ser. Boa sorte aí para todo mundo, viu? Bom trabalho. E olha, a partir desse fim de semana, um turista que for a Pirenópolis deve ficar de olho nas novas regras, uma série de restrições impostas pela prefeitura depois que os visitantes não respeitaram, né, o distanciamento social na reabertura da cidade. Bruno Mendes está ao vivo de Anápolis e conta pra gente o que vai mudar lá em Piri, hein, Bruno? Boa tarde. Olá, Luciano. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu estou aqui em Pirenópolis mesmo, acompanhando o desenrolar de toda essa situação, porque agora há pouco foi assinado e sancionado um novo decreto municipal aqui para Pirenópolis, com medidas para evitar as aglomerações que foram flagradas no final de semana passado, o primeiro final de semana em que a cidade passou a receber visitantes depois de 5 meses fechada para os turistas. Ao meu lado está a secretária municipal de saúde, Luciana Rodrigues, que vai falar para a gente sobre essas medidas previstas no decreto para esse segundo final de semana em que visitantes serão recebidos aqui na cidade. Boa tarde, secretário. O que está previsto nesse novo decreto? Bom, as duas mudanças que foram incluídas nesse novo decreto, né, já com as demais, seria o acesso ao rio e ao banho do rio e... A questão de aglomerações a questão de aglomeração também que foi definida, 5 pessoas sem o distanciamento mínimo de 2 metros
agora é considerado aglomeração e é sujeito a multa. Então está proibido aquele banho no Rio das Almas aqui no perímetro urbano? Sim, ele está proibido, o acesso e o banho no Rio das Almas. Agora, secretária, sobre a fiscalização, tem multa para aquele turista que descumprir as regras? Como que vai funcionar essa fiscalização? Sim, o turista que não obedecer o uso de máscara na cidade pode ser multado em R$100 e por aglomeração R$1.000 por pessoa, se continuar a aglomeração. E equipes da prefeitura vão estar fiscalizando, a PM vai ajudar? Como é que vai ser isso? Sim, tem uma parceria entre a Polícia Militar, a Postura e a Fiscalização, que terão 3 equipes da Fiscalização de Saúde, mais a Polícia Militar e a Postura em todos os turnos, né, que vão estar fazendo essa fiscalização nas ruas e no Rio das Almas também. Agora, secretário, durante a semana foram discutidas também medidas para orientar o turista. Como que vai funcionar essa orientação? Eu soube que na entrada da cidade vai ter uma equipe posicionada, essa equipe já está trabalhando? Sim, essa equipe já está posicionada no portal da cidade, a equipe do turismo, que vai estar orientando os turistas quanto às regras, né, e as obrigatoriedades que têm quando vierem à cidade. E também orientando que eles tenham reserva, porque apenas 30%, né, dos estabelecimentos da nossa cidade estão funcionando. Então, o turista, para não correr o risco de chegar aqui e não ter onde ser recebido, né, e ter um maior conforto, a gente fala que ele tem que vir já com reserva. Que ele venha com reserva para a gente poder tratar ele da melhor forma possível. Ok, secretária Luciana Rodrigues, a gente agradece e finaliza já mostrando o movimento aqui na cidade, viu, Luciano? Porque já é possível ver alguns turistas, muita gente, principalmente aqui ao pé da Igreja Matriz, tirando algumas fotos também. E lembrando, né, a cidade está funcionando, mas com capacidade reduzida, apenas 30% dos estabelecimentos funcionando e esses estabelecimentos recebendo também cerca de 50% e 65% da capacidade. Por isso, o turista só pode vir para cá com reserva confirmada. A gente reforça isso, Luciano. Obrigado, Bruno. Peço desculpa aqui que estava indicado que você estava em Anápolis, mas melhor ainda, né? Está em Pirenópolis, porque a gente já vê essa movimentação aí para o início do fim de semana. Obrigado, Bruno. E em Caldas Novas, a gente sabe também que o turismo está voltando ali aos poucos, né? Mas claro que já traz um pouquinho de esperança aí para o empresário do ramo. Vamos saber dessa expectativa com o Emerson Ferreira. Emerson. Pois é, Luciano, esse retorno, essa retomada do turismo, né, a partir do dia 1º de julho, é um retorno ainda tímido, mas já anima quem trabalha com o setor e também quem emprega, né? Agora, para esse final de semana, é esperado aí que o movimento melhore na cidade. Durante a semana, esse movimento tem sido de 10% a 15% de ocupação. Isso lembrando que hotéis, pousadas, clubes e parques só podem operar com metade da capacidade, 50%. No dia 1º de julho, quando foi iniciado aí o retorno, né? Também esse número era de 50%, depois passou para 70% e agora retornou para 50%. Segundo a Aqua, que é a associação que representa o setor de turismo, a movimentação lá na cidade está em torno de 20% em comparação do que era no ano passado. Mas é claro, esse retorno está acontecendo seguindo todas as regras exigidas, né, pela OMS e também pelo Ministério da Saúde. Talvez agora, Luciano, a palavra seja turismo com responsabilidade, né, sem excessos. Turismo consciente, né, Emerson? E com segurança, como você disse. Obrigado, viu? Roda a vinheta aí, diretor. Hora de ajudar quem tá triste aí porque o pet desapareceu. Vamos mostrar o cachorrinho Cid. Olha que bonitinho, ele sumiu na segunda-feira no bairro Alcides Rodrigues, em Itumbiara. E a Valesca diz que o animal é da filha dela. Toda a família está preocupada. Quem encontrar Cid, por favor, entre em contato pelo número 649. Volta o número aí para mim, por favor. 992186503. O Evilmar José de Anápolis também mandou uma foto para pedir ajuda. Ele está procurando a Sofia, essa cachorrinha aí que sumiu no Jardim Village. Se você viu, tem alguma informação, ligue para o Evilmar. O telefone é o 62 98607 5304. E eu tenho que destacar hoje também que Chapadão do Céu está comemorando de forma consciente o aniversário. Tem 38 aninhos de fundação, bem jovem, né? Para evitar aglomeração e por causa da pandemia do novo coronavírus, não vai haver aquele tradicional desfile cívico na cidade. A decisão segue aí as orientações das autoridades de saúde. O município que é destaque em Goiás na produção de grãos tem no agronegócio a base da economia. E também, é referência em sustentabilidade, já que recicla mais de 80% do lixo produzido. No turismo é banhado por belezas, como aí a cachoeira,
que abriga também abriga o Parque Nacional das Emas, uma das maiores reservas do Cerrado preservado da América Latina. Parabéns, toda a nossa equipe aqui, mandando os parabéns aos celchapedenses por mais essa data comemorativa. Para o intervalo, a seguir, o caseiro de uma fazenda de Jataí levou um tiro acidental da própria arma. E tem também as dicas do programão com a Gabriela Guimarães. Sexta-feira é dia de programão aqui no seu Jornal Anhanguera e eu te mostro que tem drive-in, tem também live solidária em várias partes do estado e para melhorar ainda o Encontro de Culturas, a 20ª edição desse encontro que acontece todos os anos na Chapada dos Veadeiros e agora você vai poder conferir também essa programação aí da sua casa. Agora eu te conto tudo. Tá certo, agora sim, o Alfredo, chama aniversário pra gente, Alfredo Henrique. Sou Alfredo Henrique, sou na Anhanguera Baltazar.